Boa noite a todos. Hoje, exatamente 22 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós iremos estudar o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Esses itens que nós estamos estudando é justamente para nós nos libertarmos do misticismo, né? E mesmo estando dentro dessa doutrina, nós carregamos muito misticismo. Então, o propósito da doutrina é uma fé lógica, raciocinada, é uma ciência. Ciência é pautada em pesquisa, comparações, anotações. Então, nós não estamos em algo que é um achismo, não. Nós estamos numa doutrina que existe uma ciência. Ela é uma ciência, tá bom? Então, vamos ter isso bem de forma lógica na nossa consciência, para que possamos ser espíritas conscientes e longe, mas bem longe de misticismo, tá bom? Então, existe quebranto? Me poupe. Existe como é que um talismã? Eu com essa cordinha aqui, eu com essa pedrinha, tá? Então isso cabe muito bem dentro de quem é místico, mas de um espírita lúcido, consciente, isso não cabe mais, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Agradecidos te somos, amor de nossa vida, por mais um encontro, por essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, em que o Senhor, sendo o Espírito de verdade, coordenando mais uma vez um movimento de amor e de instrução para libertar consciências. O Senhor nunca desiste de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos e desistimos de seguir o bem. Bem nos avisastes que todo aquele que quisesse te seguir deveria negar a si mesmo, segurar a sua cruz e te seguir, mostrando, divino amigo, que a luta na terra não é fácil, mas bem nos falastes também, suave é teu jugo, leve é teu fardo. Então, quando estamos contigo, Senhor, podemos até balançar, mas o teu amor e a nossa fé nos firma e nos segura. Que a tua paz possa envolver a todos nós aqui presentes, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E que os amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade possam nos inspirar, nos conduzir e auxiliar a todos nós a uma melhor compreensão do texto que será lido e estudado essa noite. Graça te damos, amor querido. Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, que ele seja dedicado, tá? Uma pessoa má, um espírito mau, e esse espírito mau é dedicado a essa pessoa encarnada, ou seja, estão juntos, fazer mal a seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria.
Porque muitas vezes, vamos pegar aqui o livro dos médios, aquele caso daquele cidadão, Castelnau d'Arry, que estava numa casa mal assombrada, em que um espírito, que era um espírito muito perverso, que estava aprisionado nessa casa há quase 2 séculos. Esse senhor comprou essa casa e meio que desafiou o fantasma. E esse pseudo-fantasma, na verdade, esse irmão, esse espírito, se apresentou a ele, ele tomou um susto e morreu. Mas aí é um mal, tia, Deus permitiu? Evoca-se São Luís, pergunta-se, foi realmente o espírito o espírito que matou o então morador? Sim, foi. Com a permissão de Deus. Porque já era momento dele desencarnar. A lei só aproveitou o momento. Então, o que nós estamos querendo trazer? Aparentemente o mal está agindo e aparentemente Deus não está... Deus está olhando para o outro lado. Não. Porque o aparente mal, muitas vezes, é um bem. No processo tanto da expiação quanto da provação. Então é por isso que nós sempre falamos que não existem vítimas. Às vezes não é uma expiação, mas é uma provação. Então mesmo o espírito mal, Deus permite ele fazer o aparente mal para testar o seu filho. Porque é aquilo que nós aprendemos. Uma coisa é você adorar a Deus com dinheiro no bolso, bucho cheio e saúde ok. Isso não testifica a nossa fé. Outra coisa é você passar pela dor, com fome, com dor e muitas vezes sozinho. Aí é que testifica a nossa fé. Então, pode ser provocado sim por um espírito perverso? Pode. Mas que eles saibam, que nós saibamos, é com a permissão de Deus. Porque o que mais vale? A minha alma ou o meu corpo físico? De que mais vale eu perder o corpo ou eu perder a alma? É muito mais perigoso eu perder o quê? A alma, que eu perca o corpo. Tanto é que Jesus entregou o corpo. Mataram Jesus. Ele tem todo o poder e ele se entregou ao mal. Aquilo ali foi uma ação do mal. Encarnado e desencarnado. Entende isso? Então, a misericórdia divina, ela não valoriza o uniforme. Ela valoriza o filho. O corpo é o uniforme. O filho dele é a alma. É o espírito encarnado, entendeu? Aí ele vem então na questão 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Resposta. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, que consegue hipnotizar e enfeitiçar. Olha o que Hitler fez. Você perde o bom senso. Dando só um exemplo. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso. Então, o poder magnético não é ruim. O problema é como eu vou usar. Eu posso usar ele para sensualidade. Eu posso usar ele para induzir o outro a fazer mal, como eu posso usar ele para usar o outro para fazer o bem. Quando a gente está palestrando, a gente está usando o quê? O magnetismo. Conduzindo isso para o bem. Então, o magnetismo é maravilhoso quando ele é conduzido para o bem. Muito grande, então, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mal. Então, se eu sou mal e eu tenho esse magnetismo, eu vou usar ele para o quê? Para o mal.
Vou conduzir o mundo para o quinto dos infernos. Aonde eu estiver, eu sou capaz de envolver, criar climas, fazer... É impressionante. A pessoa perde a linha do raciocínio e você põe a pessoa no caminho do mal. E tem isso, tem muita gente com esse magnetismo. Destrói famílias, coloca amigos contra outros amigos. Os líderes normalmente têm esse magnetismo. Por isso é que ele é um líder. Neste caso, poderão ser secundadas, seguidas, porque por outros espíritos maus. Então, eu tenho magnetismo, eu sou um espírito mau, e eu ainda sou seguido, lei da atração, pelos espíritos maus. Então, tu imagina aí o movimento de perversidade. Encarnado eu com os desencarnados. Estamos juntos? Está dando para entender? Então, não é o meu magnetismo que atrai os espíritos maus. É a minha condição mental. É a minha condição moral que atrai o espírito mau. Não creias, porém, no pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorante das verdadeiras leis da natureza. Então, está dentro da lei da natureza o magnetismo humano? Está. E alguns com um magnetismo muito grande. Mas ela atrai aquilo que ela é. Os fatos que elas citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados, porque é o magnetismo, e, sobretudo, mal compreendidos, né? Então, eu atraio o espírito mal, porque na minha essência eu sou o quê? Mal. Questão 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Que é esse o cuidado que nós temos que ter, porque como nós somos espíritos milenares, nós já vivemos tudo isso aqui. Isso aqui não é novo para a gente, nós já vivemos isso séculos e séculos. Então, nós estamos no século XXI e, apesar de estarmos numa doutrina, ainda estamos ligados ao passado. Então, a gente carrega, para tudo, não é a oração do Dr. Bezerra de Menezes, né? A oração prece de Caritas. Isso acaba virando o quê? Um ritual. E aqui, como ele coloca, uma fórmula que nós vamos inserindo sem o perceber. Então, como é que devemos aplicar o passe? Sem nenhum gesto, em silêncio, com as mãos postas sobre o centro coronário do irmão. Pronto, acabou. Se eu inventar qualquer fórmula, qualquer prática, já estou inventando, vou usar uma palavra dura, marmota. Mas por quê? Quando eu invento isso, eu quero dizer que o poder está nas minhas mãos. Que eu estou aplicando um passe. Então, eu começo a inventar fórmulas. E isso é um movimento de vaidade. Quando eu apenas imponho as mãos, eu estou dizendo que eu estou em oração e quem está atuando é Jesus Cristo. Mas quando eu começo a tocar, a esfregar, a fazer movimento, a respirar forte, eu estou dizendo que sou eu que estou fazendo e não sou eu. Nós estamos em oração. Então, são coisas que a gente vai repetindo do passado. A pergunta, entendemos? As certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos utilizando algumas fórmulas e práticas? Vamos lá. O de torná-las ridículas, as fórmulas. O de torná-las ridículas. Se procedem de boa fé. Porque se eu realizo de boa fé, essas práticas se tornam ridículas. Se eu aplico um passe concentrado, ali me movimentando, cada um que elevou o pensamento a Deus e intercedeu por alguém, você aplicou um passe. Ninguém precisou fazer nenhum movimento, nenhum chilique, nem nada. Então, se a gente entende isso,
essas práticas se tornam ridículas. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Olha aqui. Olha como a resposta é dura. O de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. Porque isso não tem mais. Aí ele diz, em caso contrário, se não é boa fé, são tratantes que merecem castigo. A gente tem aprendido muito isso. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com os espíritos. Não finja. Não subestime. Porque isso vai acarretar um preço alto para todos nós. Mediunidade é coisa séria e santa, seriamente e santamente devemos exercê-la. Entendeu? Você está na casa espírita, a pessoa chega e você fala... Nossa, senti uma vibração assim tão densa em torno de você. Aí para acabar... Se você sente alguma coisa densa, a primeira coisa, entre em oração e não põe medo na pessoa, não. E verifica se, na verdade, você também não está criando. Porque, às vezes, uma pessoa chega toda cheirosa, toda limpa, a gente acha que está maravilhosa, né? Aí chega uma pessoa, coitada, com uma situação mais difícil, não tomou um banho, né? Está ali, você diz, nossa, uma vibração tão densa. É nada. O nome disso, sabe o que é? Preconceito. Às vezes as piores vibrações são aquelas que estão usando perfumes caríssimos e bem cheirosos, porque a gente não sente o odor do corpo perispiritual. É sério, gente. Então nós somos preconceituosos, isso sim. Então que possamos orar. Se a gente percebe, vamos orar. Vamos orar por aquela pessoa e orar por nós. Porque de repente somos nós que não estamos bem. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Vou repetir. Todas as fórmulas são enganosas. A pica-passe, pegando, esfregando, estalando, falando em voz alta, não sei o que, práticas enganosas. Não precisa. Centro espírita, não precisa. A pessoa deita ali na maca, na enfermaria, façamos a oração e deixa a espiritualidade agir. Não precisa ir lá fazer estalido, o espírito vir, olá, meu irmão, eu estou sentindo assim. Não precisa. Tudo isso que está virando muito comum nas casas espíritas é movimento de vaidade do médium e misticismo. Nós só precisamos deixar um ambiente tranquilo, que a espiritualidade atua direto. E nós vamos pagar um preço alto por isso. Ele usa aqui, olha, são tratantes que merecem castigo. Aí você vai e ensina para a pessoa, coitada, que está desesperada. O que você falar para ela, aquilo é regra. Aí você diz para a criatura, você tem que fazer 7 evangelhos, 7 sexta-feira, mas a virada de sexta para sábado, meia-noite e ponto. Senão não vai ter efeito. Mas antes você tome um bom banho da água que você vai deixar no sereno do dia para a noite, do dia seguinte. Tu tá entendendo? E é um trabalhador espírita, mas não sabe com que tá brincando. E a coitada da pessoa, a vítima, que não tem nenhum conhecimento, vai fazer. Tu fizestes? Olha aqui, eu não vou nem perguntar onde foi. Mas a nossa irmã falou que fez. Então, isso são coisas que existem. Mas existem por quê? Falta de estudo sério, de comprometimento dos dirigentes da instituição, de estudar as obras básicas.
Por isso que acontece isso. Então eu não culpo a pessoa que vem atrás de beber uma água pura. E a misericórdia divina vai ajudar essa criatura, porque é uma vítima, entre aspas. Mas o trabalhador é um irresponsável, é um tratante que vai ter que prestar conta. Então nós somos trabalhadores espíritas, da doutrina espíritas, e temos responsabilidade com o que assumimos. E nós, como somos vaidosos, orgulhosos, chega pra gente e diz assim: você é espírita, né? Aí você vai pensando: tu tá sentindo alguma coisa aqui? Aí, mexeu com o quê? Aí você diz: sentindo tudo bem, se um leve, né? E a pessoa já vai descendo. Se der certo, aí pronto, a pessoa diz: menina, deu certo, olha, então realmente é. E a pessoa já vai, entendestes? É muito perigoso isso, é muito perigoso. Se eu for pro velório, a pessoa perguntar: você não tem espírito? Eu digo: sou. Como é que tu acha que ele tá? Uai, eu não sei, como é que ele era? Era um homem bom? Ele era um homem maravilhoso, então tá bem. Era um homem mau? Era, então tá péssimo. Pronto, é cartesiano. É cartesiano. Não precisa filosofar, não. É ação e reação. O meu mundo espiritual é conforme aquilo que eu fui aqui na Terra. Não tem como fazer milagre. Se é capeta, capetinha vai estar. Se é um espírito nobre, nobremente vai estar. Pronto. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Não adianta tu acender vela, não adianta ser azul, preta, amarela, verde, vermelha, não adianta tacar flor, não adianta. Não tem ação sobre eles. Nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, o que chama o espírito nobre, o que atrai um espírito nobre, são os pensamentos nobres. Não é o fato da casa estar branca, da toalha da mesa ser branca, da gente estar tudo com aquela cara que parece santo, mas não somos. Ou de falarmos uma prece da boca para fora. Isso não atrai espíritos nobres ao trabalho. O que atrai espíritos nobres ao trabalho é justamente o nosso mundo íntimo de todos os trabalhadores de uma instituição. Vamos mais um. Kardec ainda fez a A em cima dessa questão, a 553A. Mas alguns espíritos não têm ditado, eles próprios, fórmula cabalística. Ainda tem no centro espírita. Olha, eu me recordo há muitos anos atrás, a gente na reunião mediúnica, um espírito veio e deu uma aula que nós não poderíamos ir para a prática mediúnica vestido de preto. Explicando magneticamente que o preto atrai isso, que não sei o quê, não sei o quê. E o nosso coordenador, graças a Deus, um homem muito lúcido, deixou o espírito falar. No final ele agradeceu e disse que iríamos continuar como Kardec nos ensina. Pronto, acabou. Aí se pega um grupo desavisado. Então ele chega hoje, olha meus irmãos, venham de roupas claras, não venham de roupas escuras. Aí ele percebeu que deu certo. Vi todo mundo de roupa clarinha, rosinho clarinho, né? Daqui a pouco, meus irmãos, ainda percebo uma vibração densa. Vamos agora começar todos virem de brancos, até o sapato. Aí vai todo mundo de branco. Daqui a pouco ele dizia assim: melhorou bastante, mas nós precisamos sentir a energia que emana da terra. Tirem os sapatos, pé no chão. Tá todo mundo. Daqui a pouco, meus irmãos, tá todo mundo de pena na cabeça dançando.
Por quê? Porque esses espíritos, que é o que ele vai responder, esses espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, adora manipular o outro. Façamos nós uma autoavaliação. Se eu sou aquela pessoa que gosta de manipular os outros e gosto de pessoas bonecos, isso demonstra um processo patológico, espiritualmente falando. Porque eu sinto prazer nisso. Espiritualmente, a coisa toma uma proporção maior ainda. Então, você se sente feliz em estar manipulando grupos. Então, existem espíritos que adentram nesse, são inteligentes e começam a inventar marmota. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. E daqui a pouco eles estão dando regra para toda a instituição. E a gente fica, olha que legal. Gente, interfere até na lanchonete. Até na lanchonete, eles olha, eles têm que começar a suspender e fazer isso, aquilo. Isso é problema nosso, a gente tem que aprender a resolver. E aí eles começam. E muitas vezes não é nem espírito, é quem? O médium. Que se fosse apertado, mudaria o rumo. Mas como a gente esquece o que Kardec fala, que ele diz que nós devemos confrontar. Nesse caso, quando o espírito vem se colocando como trabalhador, nós devemos refutar, perguntar. É esse? Quando eles percebem que esse ciclo está fechado, eles não voltam mais. Ou eles não voltam, ou a médium toma jeito. Ou a médium ou o médium. Mas se tudo que fala é lei? Então ele pergunta, mas alguns espíritos não têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? A resposta, sim. Tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais o quê? Conjurações. Ponto. Mas ficais certo de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Acreditar em tudo. É por isso que o Senhor Moisés proibiu que evocasse os espíritos há mais de 3.000 anos atrás. Porque o povo não sabia lidar com o mundo espiritual. A mesma coisa hoje. Se não estudou devidamente o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o que você vai fazer em reunião mediúnica? Colocar a tua vida em risco, a tua vida mental. E colocar o grupo também em risco. E cair na mão de espíritos zombeteiros. Então a pessoa chega na casa espírita, quer logo fazer curso de médium. Eu quero fazer logo curso de médium, quero logo estudar o livro dos médios. Eu quero fazer logo o ESME, eu quero fazer o ESME. Essa pressa é extremamente perigosa, porque tu estás sendo movido pela curiosidade e não pela vontade de servir. Quando a gente tem verdadeiramente a vontade de servir, nós queremos realmente nos aprimorar para melhor servir ao trabalho do Cristo. Então, o trabalho de desobsessão, trabalho com os espíritos, ele requer dedicação, amor, seriedade, comprometimento, com o grupo, com o Cristo, com a instituição. É isso que a gente tem que se atentar. Grupo mediúnico é algo muito sério, é algo que requer tempo. Um grupo mediúnico é aquele que começa depois de 5 anos juntos, aquele grupo, ali é que começa a afinar. Mas tu está hoje num grupo aqui, amanhã tu está aqui, amanhã tu está ali, amanhã tu está ali. Tu não está levando a sério a mediunidade. E está colocando a tua vida em risco. Imagina um médium passando, fulano, faltou um médium aqui, vem cá, tu é médium, vem cá. Fica aqui hoje para atender o posto. Isso é para acabar. Isso não existe, isso não pode. Não pode. E se você é médium nessa hora, diz alto lá. Alto lá. Nós sabemos
o acoplamento do espírito, às vezes, até 48 horas antes do trabalho. Né? Então, é muito sério, gente. Por que eu estou dando tanta ênfase? Porque essas duas questões, esse capítulo aqui, na verdade, mas a 553 e a 553A é algo que ainda acontece hoje. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, nesse caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento. É como se diz, não, eu sei que esse talismã não tem nenhum significado, mas é que eu me concentro mais, né? Que ainda tem um povo assim, né? É que eu me concentro mais. Resposta, é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos, e não do talismã. Da intenção e da elevação do sentimento. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Ai, eu adorei isso aqui. A pessoa que se apega a um talismã é uma pessoa que está buscando o quê? Sorte, dinheiro, marido, esposa, afastar do mal. Pode ver. Esses talismãs estão muito a nível horizontal. Não, isso aqui chama dinheiro. Isso aqui chama casamento. Isso aqui chama homem, chama mulher. Não é assim? Essas coisas. Então, qual é a intenção da pessoa? É de ordem espiritual? É de ordem moral? Não, é de ordem material. Logo, que tipo de espírito ela vai atrair? Espírito zombeteiro, meus irmãos. É isso que ele está respondendo aqui, olha. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, quando os espíritos dizem que é raro mesmo. É raro mesmo, mas raríssimo. Ele diz, ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Por isso que ele diz que é raro. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros, que favorece. Então, tu tem lá na tua casa o elefantezinho, aí tem que virar o elefantezinho de bumbum para lá. Para quê? Não para atrair dinheiro, vai dar sorte, sei lá o que é. Presta atenção nessas coisinhas que você tem dentro de casa, porque isso daí acaba atraindo espíritos zombeteiros. Você acredita nisso? Foi bom, gente? Muitas lições? Como é que está o lombo? Doído? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Esses itens que nós estamos estudando é justamente para nós nos libertarmos do misticismo, né? E mesmo estando dentro dessa doutrina, nós carregamos muito misticismo. Então, o propósito da doutrina é uma fé lógica, raciocinada, é uma ciência. Ciência é pautada em pesquisa, comparações, anotações. Então, nós não estamos em algo que é um achismo, não. Nós estamos numa doutrina que existe uma ciência. Ela é uma ciência, tá bom? Então, vamos ter isso bem de forma lógica na nossa consciência, para que possamos ser espíritas conscientes e longe, mas bem longe de misticismo, tá bom? Aparentemente o mal está agindo e aparentemente Deus não está, Deus está olhando para o outro lado. Não, porque o aparente mal muitas vezes é um bem, no processo tanto da expiação quanto da provação. Então é por isso que nós sempre falamos que não existem vítimas. Às vezes não é uma expiação, mas é uma provação. Então mesmo o espírito mal, Deus permite ele fazer o aparente mal para testar o seu filho, porque é aquilo que nós aprendemos. Uma coisa é você adorar a Deus com dinheiro no bolso, bucho cheio e saúde ok. Isso não testifica a nossa fé. Outra coisa é você passar pela dor, com fome, com dor e muitas vezes sozinho. Aí é que testifica a nossa fé. Então pode ser provocado sim por um espírito perverso? Pode. Mas que eles saibam, que nós saibamos, é com a permissão de Deus. Porque o que mais vale? A minha alma ou o meu corpo físico? De que mais vale eu perder o corpo ou eu perder a alma? É muito mais perigoso eu perder o quê? A alma, que eu perca o corpo. Tanto é que Jesus entregou o corpo. Mataram Jesus. Ele tem todo o poder e ele se entregou ao mal. Aquilo ali foi uma ação do mal, encarnado e desencarnado. Entende isso? Então, a misericórdia divina, ela não valoriza o uniforme, ela valoriza o filho. O corpo é o uniforme, do qual podem fazer mau uso. Então, o poder magnético não é ruim. O problema é como eu vou usar. Eu posso usar ele para sensualidade. Eu posso usar ele para induzir o outro a fazer mal. Como eu posso usar ele para usar o outro para fazer o bem. Não é o meu magnetismo que atrai os espíritos maus. É a minha condição mental. É a minha condição moral. Então, nós estamos no século XXI e, apesar de estarmos numa doutrina, ainda estamos ligados ao passado. Então, a gente carrega, para tudo, não é a oração do Dr. Bezerra de Menezes, né? A oração, prece de Caritas. Isso acaba virando o quê? Um ritual. E aqui, como ele coloca, uma fórmula. Então, como é que devemos aplicar o passe? Sem nenhum gesto, em silêncio, com as mãos postas sobre o centro coronário do irmão. Pronto, acabou. Se eu inventar qualquer fórmula, qualquer prática, já estou inventando, vou usar uma palavra dura, marmota. Mas por quê? Quando eu invento isso, eu quero dizer que o poder está nas minhas mãos, que eu estou aplicando um passe. Então eu começo a inventar fórmulas. E isso é um movimento de vaidade. Quando eu apenas imponho as mãos, eu estou dizendo que eu estou em oração e quem está atuando é Jesus Cristo. A gente tem aprendido muito isso. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com os espíritos. Não finja. Não subestime. Porque isso vai acarretar um preço alto para todos nós. Mediunidade é coisa séria e santa, seriamente e santamente devemos exercê-la.
Então, o que chama o espírito nobre, o que atrai um espírito nobre, são os pensamentos nobres. Não é o fato da casa estar branca, da toalha da mesa ser branca, da gente estar tudo com aquela cara que parece santo, mas não somos. Ou de falarmos uma prece da boca para fora. Isso não atrai espíritos nobres ao trabalho. O que atrai espíritos nobres ao trabalho é justamente o nosso mundo íntimo de todos os trabalhadores de uma instituição. Se não estudou devidamente o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o que você vai fazer em reunião mediúnica? Colocar a tua vida em risco, a tua vida mental, e colocar o grupo também em risco, e cair na mão de espíritos zombeteiros. Quando a gente tem verdadeiramente a vontade de servir, nós queremos realmente nos aprimorar para melhor servir ao trabalho do Cristo. A pessoa que se apega a um talismã é uma pessoa que está buscando o quê? Sorte, dinheiro, marido, esposa, afastar do mal. Pode ver, esses talismãs estão muito a nível horizontal. Não, isso aqui chama dinheiro. Isso aqui chama casamento. Então, qual é a intenção da pessoa? É de ordem espiritual? É de ordem moral? Não, é de ordem material. Logo, que tipo de espírito ela vai atrair? Espírito zombeteiro, meus irmãos. Presta atenção nessas coisinhas que você tem dentro de casa, porque isso daí acaba atraindo espírito zombeteiro. Você acredita nisso? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador, aos amigos espirituais aqui presentes, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, aprendizado e reflexão. Muito obrigado, amor querido. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.